Até agora, de maneira muito simples, nós criamos o nosso pássaro, fizemos o movimento dele e limitamos seu movimento. Então, até agora, nós temos simplesmente um pássaro que vai de baixo para cima, ok? Mas ainda temos esse fundo cinza horrível. Então, vamos mudar isso, vamos colocar um fundo animado. Vamos fechar aqui, vamos ir aqui, esconder essa parte, vamos ir em Game Node e adicionar uma animação, um player de animação. Vamos dar um create. E esse player é realmente muito interessante. É uma das partes que eu mais adorei ao mexer com a Godot. Nós podemos fazer muita coisa com isso. Então, vamos renomear esse player para Back Anim, animação do fundo. Beleza? E nesse Back Anim, eu vou adicionar dois filhos, dois sprites. Então, vamos adicionar um sprite. Vou colocar o nome dele de sprite 1 e eu vou duplicar esse sprite, vai ser o sprite 2. Tranquilo? Eu vou arrastar para esses dois sprites o nosso fundo. Então, basta que a gente venha aqui, selecione o sprite e arraste a nossa textura nessa parte texture. Aqui e no 2 também. Tranquilo? Só que ele ficou centralizado aqui na origem. Nós não queremos isso. Então, nós podemos desmarcar esse centered. Então, nesse aqui e nesse aqui. Só que podemos ver que ele está muito pequeno comparado com o tamanho da nossa tela. Então nós temos que dar um scale nele. Temos que aumentar o tamanho. Podemos colocar aqui, por exemplo, 3 e 3. Só que ainda não preencheu. Então eu fiz um teste e um valor que ficou legal foi 3.8 e 3.6. E agora cobriu toda a tela e sobrou um pouco de espaço. E o nosso segundo fundo, nós vamos fazer a mesma coisa, 3.8 e 3.6. E nós vamos colocar na posição 1026 e 0. Opa, ficou 3.8 e 3.8, por isso ficou estranho. Pronto. Então vocês podem observar que ficou exatamente um do lado do outro, perfeitinho. E o que nós queremos é ir deslizando esses dois fundos. E quando este primeiro sair totalmente da imagem, sair totalmente do campo de visão da tela, ele ser recolocado, eles serem reconfigurados para que eles sempre fiquem alternando e deslizando de forma infinita. Tranquilo? Então, para isso, nós vamos utilizar o nosso Animation Player. Nosso Animation Player permite que a gente deslize o fundo sem utilizar uma linha de código sequer. Então vamos selecionar aqui o nosso Back Anim e aqui nós vamos criar uma animação. Então vamos clicar nessa folhinha e dar o nome. Vamos chamar o nome de Back Anim, por exemplo. Tanto faz. Dar um OK. E aqui nós temos o nosso editor. O que nós vamos fazer é colocar cada uma das propriedades aqui e ir modificando as propriedades conforme o tempo. Eu fiz alguns testes e o tempo legal de animação foi de 3 segundos. Então vou modificar aqui para 3 segundos. E agora nós podemos deslizar esse marcador de 0 a 3 segundos. Tranquilo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar o Sprite 1. E agora podemos ver que tem várias chavinhas. O Sprite 1 inicia na posição 00. Então eu vou clicar com a chavinha e dar um Create. E pronto. Eu adicionei a propriedade posição do Sprite 1 à nossa animação. Agora, se nos 3 segundos eu colocar essa posição para menos 1080, foi 1080 que a gente colocou aqui? 1026, ok. Então vamos trocar 1026 e marcar com a chavinha. Agora, sempre que eu dar play na animação, o nosso fundo vai vir da posição 0 para a posição menos 1026. Vamos dar play de novo. E pronto. E agora o nosso segundo fundo tem que fazer a mesma coisa. Então eu vou trazer a marcação aqui para o 0, selecionar o nosso Sprite 2,
marcar com a chavinha 1026, dar um create. Vou arrastar o marcador para 3 segundos. Vou trocar a posição X para 0 e marcar a chavinha. Pronto, vocês viram que ficou um pontinho aqui? Esse pontinho marca a propriedade. Beleza? Então vamos dar um play aqui. Podemos ver nosso fundo deslizando. Agora, uma coisa muito interessante é que isso vai ficar acontecendo o tempo todo em loop. Então, nós podemos marcar esse símbolo aqui, que faz ficar em loop. Então, vamos dar um play aqui. E fica fazendo isso o tempo todo. Vamos parar, colocar aqui no começo e dar um play no game e ver como fica. Opa, alguma coisa deu errado aqui. Ah, tem um detalhe importante. Na hora que nós selecionarmos a animação, tem este ícone aqui que permite que ela toque, ela dê play automaticamente no início. Então nós vamos marcar e agora quando iniciarmos, nosso fundo irá funcionar perfeitamente. Só que aí vocês se perguntam, cadê o pássaro? Aí tem um detalhe importante. As coisas aqui são desenhadas na ordem que elas foram colocadas aqui, se nós não especificarmos de forma diferente. Então eu vou trazer esse beckoning bem aqui para cima. Tranquilo? E vou fazer mais uma modificação. Como trazer aqui para cima não foi o suficiente, eu vou vir aqui, clicar no meu sprite e observar um parâmetro chamado z. Ele está marcando z igual a 0. E o outro sprite também, z igual a 0. Só que meu felpudo também está com z igual a 0. E esse z especifica a ordem que as coisas são desenhadas. Então, se eu mudar esse z do felpudo para 1, automaticamente, pronto, ele já aparece aqui na frente do nosso fundo. Outra coisa interessante é que nós conseguimos ver essa bolinha aqui no felpudo, porque tem uma opção habilitada. Nós podemos vir em Debug e habilitar este Collision Shape. Ok? Eu não sei porque está aparecendo, não deveria estar aparecendo porque estava desabilitado, mas pode ser algum bugzinho, mas não importa. No jogo, não, isso aqui é durante o jogo, ok? Aqui no jogo ele aparece, o círculo, e se a gente desabilitar, ele não aparece, ok? Desculpa, eu tinha confundido, mas é só durante o jogo. Então, nós temos nosso fundo animando, infinito. Talvez esteja dando umas lagadinhas, mas é por causa que eu estou gravando, está no computador, mas no celular fica perfeito. E aí pronto, nós já temos nosso pássaro animado e nosso fundo animado. Então o próximo passo é adicionarmos os canos, e nós vamos fazer isso na próxima aula.